Boa noite, amigos. Hoje nós recebemos com muito prazer João Campos. Na semana passada teve o João Campos, que é o prefeito do Recife. E hoje eu recebo com muita satisfação o Major Brigadeiro João Campos, que é o comandante do 2º Comar. Brigadeiro, como foi a carreira do senhor militar? O senhor se formou na academia em Afonso e depois? Bom, na verdade, eu formei na academia em Pirassununga. Pirassununga. Né? Academia da Força Aérea, que fica lá em Pirassununga, em 88. Em seguida, eu fui para Natal fazer o curso de caça. E a partir daí, eu fiquei na aviação de caça praticamente a minha vida inteira. Na academia, tinha um dia D, que era o dia do solo, né? Ficou nervoso no dia do solo. O solo é que tem que ir sozinho no avião, né? É isso mesmo. Eu não me lembro, sinceramente, se eu fiquei nervoso, porque na hora tem tanto estudo, tem tanta preparação e tem tanta coisa para fazer no voo que eu acho que a ansiedade aparece mais do que o nervosismo. Agora, alguns colegas de turma do senhor não fizeram o solo, perderam, não foi? Tem aqueles que não conseguem atingir o nível, né, requerido para ser aviador, e aí acabam não completando o curso de aviação. Aí vai para as outras áreas da aeronáutica, intendência? Não, na minha época, sim. Na minha época, aqueles que não eram aproveitados na aviação, eles iam para a intendência ou para a infantaria. Hoje em dia, a academia ela já recebe o pessoal para cada quadro, né? Ou aviador, ou infante, ou intendente. Quem não solar, sai, né? Isso, exatamente. Agora, as pessoas não imaginam como é difícil botar essas estrelinhas aqui. Na turma do senhor, quantos chegaram a brigadeiro? A brigadeiro do ar, que é o primeiro posto de oficial general, foram 12. Só, né? Isso. Eram quantos a turma? A minha turma, na academia, nós entramos 255. Agora, 250 senhor... mais 5 estrangeiros. Né? O senhor chega a uma condição que é realmente elite da Força Aérea Brasileira, que é o piloto de caça. O que é o piloto de caça? O piloto de caça não é melhor nem pior do que os outros, é o que a gente costuma falar, né? Ele é só diferente. Porque a formação é um pouco mais rigorosa, é muito estudo. A aviação de caça, por si só, ela tem ela tem mais tecnologia, a inovação tecnológica chega primeiro, então, por isso que a preparação tem que ser melhor. Né? E, além disso, a parte fisiológica, né? Para aguentar 9 Gs no avião de caça é diferente do que de pilotar um avião de reconhecimento, um avião de carga, por exemplo. Porque o avião, normalmente, a gente vê o avião comercial, mas o avião da aeronáutica é sempre piloto e copiloto. E o caça vai sozinho. É realmente uma sensação muito grande. Você está sozinho, né? O piloto e Deus, né? Isso também faz uma diferença, porque o gerenciamento de todos os sistemas do avião ficam a cargo de um piloto só. Realmente essa é uma grande diferença. E psicologicamente, se tem ali alguma bronca, não tem ninguém para ajudar a resolver, né? A não ser o ala, né? Geralmente, a aviação de caça, a gente voa em formação. Então, o companheiro do piloto de caça, geralmente, é o ala dele. E esse caça novo aí, o Jeep, é diferenciado? O Gripen né? É um avião... É diferenciado, porque ele não é um avião tão poderoso, que eu digo em termos de potência, quanto os aviões russos ou os mais modernos americanos, por exemplo, mas ele tem muita inovação tecnológica. Então, ele é o estado da arte em termos de aviônicos, e em termos de o enlace de um avião com outro e com outros tipos de aeronaves. E por que é importante para um país ter esses caças de última geração? É a dissuasão. É apresentar para aqueles países que pensam em atacar a nossa soberania
fazer eles pensarem mais do que 5 vezes antes de tentarem fazer isso. Porque eles sabem que do outro lado, o Brasil tem a capacidade de se defender. Quer dizer, o caça também atira, né? Sim. A nossa filosofia é uma filosofia de defender a nossa pátria, a nossa integridade territorial. Mas dentro da defesa da integridade, existe o ataque àqueles que estão nos atacando. Então, o Gripen é um avião multimissão. Ele tanto faz defesa aérea quanto ele faz ataque. O Brigadeiro, a gente vê muito em filme, né? Vê um avião inimigo e vão de lado, assim, 2 caças. O senhor já participou de missão assim, de avião suspeito, o senhor foi com caça junto dele? Já. Nós fazemos muitas missões de interceptação de tráfegos ilícitos, né? Então, é um pouquinho diferente do que a gente vê nos filmes, porque nos filmes são situações de guerra. No Brasil, a nossa realidade, o nosso inimigo hoje é o tráfico. Então, há várias interceptações que acontecem durante o ano inteiro, em que nós somos acionados para interceptar e averiguar. Então, na realidade, o acionamento de um alerta de defesa aérea para esse tipo de tráfego aéreo é para fazer uma averiguação. A partir do momento que ele se comporta de forma suspeita ou hostil, aí ele passa a ser uma aeronave para ser interceptada e colocada no chão. Como é? Avisa ao piloto lá? Tem várias formas, tem cartaz que a gente leva para indicar uma frequência que o piloto deve se comunicar com o piloto que está interceptando. Apesar disso, já está previsto no Código Brasileiro do Ar, então todos os pilotos que vão no Brasil têm que saber essa frequência, mas mesmo assim a gente ainda leva um cartaz em que apresenta essa frequência para relembrar, né? Então, se ele não entrar em contato, também tem sinais visuais. Então, são várias formas para a gente chegar ao ponto de obrigar um tráfego a fazer um pouso obrigatório. O senhor já assistiu Top Gun? Já. É muita mentira ou ali tem muita verdade? Aqueles pilotos, né? Eu diria que ali tem um pouco dos dois. Mas ali tem, pelo menos o que eu soube, é que muitas daquelas cenas foram feitas realmente em aviões de caça. Inclusive, o que eu falei sobre o G, pelo que eu li, realmente ali aconteceu do Tom Cruise e dos outros pilotos de sentirem efetivamente o G em cima deles, porque eles estavam, não na frente, mas estavam voando na nacelle traseira, sentindo, tendo realmente a sensação do que o piloto de caça sente. Mas o senhor recordou tempos assistindo o filme? Com certeza. Inclusive, relembrei do primeiro, né? Porque o primeiro é interessante. O primeiro Top Gun foi exatamente quando eu estava entrando na academia. E o segundo Top Gun agora é quando eu já estou no final da minha carreira, né? Então, acho que eles levaram esse tempo todo para eu poder, quando eu estava entrando, ter essa motivação a mais. E agora, quando já está perto do final da minha carreira, eu já ter mais um ânimo também, né? Eu já voei num avião, no F-5, quando eu era aluno da Escola Preparatória de Fortaleza. Aquilo está no museu, no F-5, né? Não, F-80, né? F-80, lá em Fortaleza era o F-80. O F-80 hoje realmente é um avião de museu. Agora vamos falar do Comar. Qual é a área que o Comando Militar do Nordeste atua? O 2º Comando Aéreo Regional, né, que nós chamamos de Comar 2, ele é responsável por todo o Nordeste, à exceção do Maranhão. O Maranhão fica na área do 1º Comar, que é lá em Belém. Todo o Nordeste, de Salvador a Fortaleza? Exatamente, até o Piauí. Até o Piauí. É grande a área, né? É grande. São 4 bases aéreas, né? A base aérea de Fortaleza, a base aérea de Natal, de Recife e de Salvador. Mas, como o Comar ele tem o papel de ser a representatividade do comandante da aeronáutica na sua área de atuação, então ele não fica restrito só às bases aéreas. Então, todos sabem que aqui nós temos o Sindacta 3, que é responsável por uma área muito grande de controle do espaço aéreo, e que nós, na medida em que nós formos solicitados,
nós também podemos dar, o Comar também pode dar um apoio ao Sindacta, por exemplo. Quais são as áreas subordinadas ao senhor? Tem mais aviões? É Fortaleza e Natal, é? Natal. Natal é a base que tem mais unidades aéreas. Mas Fortaleza não é formador? O senhor não fez curso de caça em Fortaleza? Eu fiz em Fortaleza, mas o esquadrão de Fortaleza foi para Natal, depois foi para Manaus e hoje ele está desativado à espera da possibilidade de ser reativado por causa da chegada dos Gripens. E os seus sucessores, os pilotos de caça hoje, se formam aonde? Os pilotos de caça são formados em Natal. Natal. Natal sempre foi a escola de formação dos pilotos de caça. E hoje, Natal tem as 3 unidades de instrução da Força Aérea. Então, os pilotos de helicóptero são formados lá, os pilotos de caça e os pilotos de transporte. E os chips estão em Natal, esses jatos novos? Os Gripen? Sim. Não, porque a formação é feita no Super Tucano, o A-29. Então, o piloto de caça começa no avião mais simples, mais lento, então a progressão dele é gradual. E aí, sim, mas quando é que ele começa a pilotar o Gripen? Sim. Bom, o piloto de caça, ele passa em Natal 1 ano, fazendo a formação dele. Aí depois ele vai para uma das unidades de Super Tucano da FAB, em Boa Vista, em Porto Velho ou Campo Grande. Ali ele vai passar no mínimo 3 anos, porque ali ele vai virar o líder de esquadrilha. Às vezes ele vira até o líder de esquadrão. Tudo isso é dentro da progressão. Quando ele já tem uma experiência acumulada, aí ele pode ir para essas aeronaves. Aí o AMX, o F-5 e futuramente o Gripen, que vai ser a espinha dorsal da caça da Força Aérea Brasileira. Aí eu vou fazer até uma sugestão do senhor. Vamos trazer um Gripen aqui para voar no dia do aviador, né? Eu não sei se esse dia do aviador dá, porque nós estamos em processo de recebimento, né? Mas já tem uns aí, né? Não, os 2 que chegaram, na verdade chegaram 3. O primeiro, ele vai ficar em processo de... não de estudo, mas ele vai ficar com a Embraer, né? Dentro daquela parceria que foi feita da Embraer com a Saab. Ele vai ficar lá por muito tempo, é o protótipo. E os outros 2 que chegaram, eles estão em testes, em avaliação. E esse ano ainda eles vão para a Força Aérea, vão lá para o Esquadrão de Anápolis, que é o primeiro grupo de defesa aérea. Então, para 23, né? Trazer aí fica mais... Para dar fica mais fácil. Para esse ano eu acho difícil. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o brigadeiro João Campos, comandante do 2º Comar. Brigadeiro João Campos, além, evidentemente, dessa coisa que o senhor disse de defesa, o 2º Comar tem um grupo de ações importantes, né? Quais são as principais? Inclusive sociais, né? Sim, exatamente. Então, a missão do Comar, nós podemos dividir em 2. Uma é representar o comandante da aeronáutica na área de atuação, ou seja, o Nordeste, à exceção do Maranhão. E a outra é supervisionar o trabalho das bases subordinadas, né? Natal, Fortaleza, Recife, Salvador. Então, dentro dessa representatividade da Força Aérea aqui no Nordeste, aí eu acho que é onde se encaixa muito essa pergunta. Porque, por exemplo, agora, nessa tragédia das enchentes que nós tivemos agora em Recife, nós não temos um efetivo como tem, por exemplo, o Exército, né, que pode rapidamente mobilizar o seu pessoal e auxiliar lá com mão de obra, né, no momento que está acontecendo. Então, nós fazemos mais atividades complementares. Então, por exemplo, nós aqui do Comar, junto com a Base Aérea de Recife, fizemos arrecadação de alimentos, de roupas, de vários itens, e fizemos doações lá na área próxima ao Comar, né? Lá em Jaboatão dos Guararapes. Além disso,
Se for necessário, esse ano não foi tão necessário quanto foi há alguns anos atrás, acho que foi 2010, né? Em que houve a necessidade de vir helicóptero para cá e ficar aqui à disposição. Esse ano o governo entendeu, né? Na verdade, nós somos acionados pelo Ministério da Defesa. Então, não foi entendido que precisaria. Se fosse necessário, esse era o nosso papel, o papel do Comar, prestar o apoio para aquelas unidades aéreas que viessem aqui para operar aqui de Recife. Olha, há uns 2 anos teve um acidente em Sergipe que um Gabriel, que era um cantor famoso, o avião dele derrubou, e foi um grupo daqui do 2º Comar para lá para fazer a averiguação. Tem esse serviço também, né? Tem, esse é o serviço do CERIPA, é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes, que são ligados ao CENIPA. O CENIPA é o Centro Nacional que fica em Brasília. Então, cada área de Comar tem um CERIPA. Eles não são subordinados ao Comar, mas é como eu falei, nós temos toda aquela integração, né, entre Sindacta, CERIPA, o Hospital da Aeronáutica, a Odontoclínica da Aeronáutica, elas não são subordinadas ao Comar, mas nós trabalhamos, logicamente, integrados. Então, o CERIPA é um desses que tanto podem nos apoiar o Comar, no caso de um acidente militar, como nós podemos apoiar, porque eles são bastante demandados por causa dos acidentes da aviação civil. Ô, brigadeiro, qual é o caminho que um jovem deve ter? O jovem, eu quero ser brigadeiro João Campos. Qual é o que ele deve fazer para seguir a carreira, para chegar ao oficial da aeronáutica? O oficial de carreira da Força Aérea, do quadro de aviador, são 3 quadros que entram pela Academia da Força Aérea, né? O aviador, o intendente e o infante. Para chegar a 4 estrelas, que não é o meu caso, eu sou o major brigadeiro, ou seja, oficial de 3 estrelas. Mas a 4ª vem aí. Para chegar no topo da carreira, aí tem que ser aviador. O intendente chega até 3 estrelas, chega ao posto de major brigadeiro, e o infante chega até 2 estrelas, ao posto de brigadeiro. Então, esses 3 quadros, eles entram pela Academia da Força Aérea. Podendo entrar também um pouquinho antes lá na Escola Preparatória em Barbacena, em Minas Gerais. Aí, lá em Barbacena, faz os 3 anos do ensino médio e de lá já pode ir para a Academia em Pirassununga para fazer os 4 anos do ensino superior. Curso e concurso, tudo isso, né? Concurso, tudo concurso. Disputadíssimo, deve ser disputadíssimo. Né? Até hoje. E para ser sargento da aeronáutica? Aí o sargento já é em Guaratinguetá. É a escola dos sargentos que fica em Guaratinguetá. E são muito mais militares que entram por ano. E são 2 turmas por ano. Né? Então, também concurso. E o sargento pode chegar aqui? O sargento, ele chega até suboficial dentro da carreira normal dele. Se ele quiser prestar concursos dentro da força, fazer. Aí ele pode vir a ser oficial. Quer dizer, ele pode de sargento chegar a oficial? A oficial, mas ele não chega a oficial general. Porque para oficial general tem que ser pela carreira da Academia da Força Aérea. A não ser que ele, como sargento, novinho ainda, faça o concurso da academia. Eu tenho colegas de turma que eram sargentos e depois fizeram concurso e viraram oficiais pela Academia da Força Aérea. Agora, todos esses concursos, como o senhor disse, com muitos candidatos, né? São, sempre muitos candidatos. Porque realmente é um sonho de muita gente a carreira militar, sem dúvida, né? É verdade. Seja pela atratividade que tem quando a gente apresenta, por exemplo, a fumaça, né? A Esquadrilha da Fumaça, que é o Esquadrão de Demonstração Aérea, que dá aquele brilho nos olhos das crianças, né? E dos jovens, seja pela possibilidade de ter uma carreira que tem já um plano, né? Quando eu entro, eu já sei onde eu posso chegar. Agora, quem vai para a Esquadrilha da Fumaça, a aeronáutica seleciona que tem menos juízo, né? Quem vai para lá precisa ali ter coragem, né? Não, eu acho que é o pessoal que tem que ter que tem que se esforçar muito mais, porque treinam todos os dias.
Tem um sanfoneiro, Valdenês, que foi... Valdones, que foi da Esquadrilha da Fumaça. Não. Aí ele chuta, né? Ele tem um avião acrobático, que ele gosta muito de voar, e ele adora. Como ele adora acrobacia, ele já voou com a fumaça. Ah, mas ele não foi da academia? Não. Aliás, nunca mais ela veio aqui. A última vez que a Esquadrilha da Fumaça veio aqui foi até Caruaru. Fez uma exibição em Caruaru. Já tem um tempo que ela não vem aqui, né? Já está na hora de voltar, né? Ela está funcionando normalmente, né? Tá sim. Ela passou esse período de pandemia sem poder fazer apresentação, né? Exatamente para não aglomerar, mas continuou treinando lá na academia. E a Escola da Fumaça, inclusive, já fez apresentações no exterior, né? Eu me lembro que o ano em Paris, eles costumam fazer. Qual é o avião deles agora? É o Super Tucano. O senhor já voou no Tucano? Foi? Já voei. É bonzinho? Ele é um avião muito gostoso de voar. O que é um avião gostoso de voar? É um avião simples, que você tem que estudar muito para entender os sistemas do avião, né? Mas ele não é um avião só de gerenciar aviônicos, ele é um avião gostoso de pilotar. Isso é um avião gostoso de voar. Olha, o avião top da Força Aérea Brasileira é o avião do presidente, né? É um avião já com muitos sistemas para serem gerenciados. Então, fazer uma pergunta dessa para um piloto de caça, né, fica meio difícil de responder, porque não é a característica, né? A característica de um piloto desses é como se fosse um piloto de comercial. Mas deve ter um rigor muito grande na seleção de quem vai pilotar o avião do presidente. Com certeza, a responsabilidade é muito grande. São características diferentes, é isso que eu quero dizer. O piloto de caça, ele tem muito mais autonomia. O piloto da presidência, ele tem muita responsabilidade, porque ele está levando aqueles que conduzem a nação, né? O brigadeiro, o senhor passou uma temporada de Israel, foi faqueiro em Israel. Eu fui ser o adido aeronáutico lá em Israel. Botou um papelzinho no muro das lamentações? Coloquei, Colocou, claro. Né? Sim. E qual foi o trabalho aeronáutico que o senhor realizou em Israel? Israel é um país interessante para a Força Aérea porque o nível de tecnologia deles é muito alto. Então, nós temos sempre muita coisa para trabalhar com eles. Ultimamente, nós entramos em conversações para parcerias no setor espacial, por exemplo. Quer dizer, o Brasil já teve lá uma pessoa que foi numa missão espacial, o ex-ministro, né? Isso, que é da aeronáutica, né? Exatamente. Quer dizer, ele também está pensando nisso, né? Sim, além do que a Força Aérea conversa com vários países, né, sobre tecnologia, tem também o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Uma parceria, né? Também. A Agência Espacial Brasileira é um grande exemplo da parceria entre o Ministério e a Força Aérea. Naturalmente, não dá para dizer tudo, mas quais são as aeronaves principais que a FAB usa? Aquelas que os ministros usam, já tinham. Que avião é aquele? O GTE, o Grupo de Transporte Especial, que fica em Brasília, ele tem o Legacy, né? Eles voam o Legacy e o... Que é da Embraer, né? Que é da Embraer. Voam também o 190, o Embraer 190, e que é bem usado aqui dentro do país, e voa o Airbus, que é o avião do presidente. O senhor, como oficial, fica triste em ver as imagens da guerra lá na Ucrânia, porque a gente nunca imaginou ver uma guerra ao vivo, né? E a gente está vendo uma guerra ao vivo. Isso lhe deixa o senhor triste? Toda guerra é lamentável, né? Mas é para isso que nós nos preparamos. Então, apesar de sentirmos pelas vidas de todos lá que estão morrendo, a nossa função é pegar as lições, o que nós podemos aprender com o que aconteceu. Foi mais ou menos o que eu falei no início. Como é que nós fazemos para evitar que aquilo aconteça? Mostrando para aquele potencial inimigo que nós estamos preparados para que ele não venha. Então, não quero dizer que a Ucrânia não se preparou, mas
talvez a própria Rússia tenha pensado bastante antes de entrar naquele conflito, por causa da preparação. Então, esse é o nosso papel, é a dissuasão. O senhor mora hoje na casa dele. Brigadeiro Eduardo Gomes foi uma figura importante da aeronáutica, não foi? Virou até docinho. Exatamente. Foi tão importante que ele foi colocado aqui, em Recife, para comandar a Zona Aérea Regional. Na época não era Comando Aéreo Regional, exatamente porque na Segunda Guerra o Nordeste teve um papel muito importante. Então, Natal e Recife foram duas bases que foram praticamente criadas naquele momento. A própria Força Aérea foi criada naquele momento, né? Então, Getúlio Vargas colocou o brigadeiro, que não era brigadeiro na época, era coronel, ele foi a brigadeiro aqui, e exatamente para que ele comandasse essa integração das forças brasileiras com os norte-americanos que vieram para cá, né? Aqui em Natal. Agora o mulherio ficava doido pelo brigadeiro, porque o brigadeiro era solteiro, era bonitão, solteiro, né? Exatamente. Ele fez muito sucesso com as mulheres, né? Imagino que sim. Agora, o senhor mora, então, na casa que foi de brigadeiro, que eu diria que é uma casa-museu, né? Um museu, né? Tem história, é tombada, né? E é também eu diria, na carreira militar do senhor, um ponto importante, né? Morei na casa do brigadeiro. Com certeza. Aquela casa tem, inclusive, uma placa, né, na frente, lá no muro que fala da construção de 1944, que inclusive foi importante para levar a urbanização ali para a Zona Sul, né? Foi um dos fatores. E, na verdade, ela não é tombada, né? Ela, dentro da FAB, nós temos o termo, ela é custodiada. Então, nós temos que manter. Temos o material dele lá no Comar, nós temos um centro de memória dentro do 2º Comar, que nós temos várias visitas de escolas, das outras forças. Não é muito grande, mas lá dentro nós temos áreas da Segunda Guerra, do que foi o 2º Comar, a história do 2º Comar, e uma das salas é exatamente o que era o quarto do brigadeiro Eduardo Gomes, na época em que ele morou aqui. Então, os móveis da época estão lá. Nós queremos agradecer ao brigadeiro João Campos. Realmente, vocês viram, é um grande oficial que a Força Aérea Brasileira mandou aqui para o nosso 2º Comar. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.